professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 4º ano de matemática, texto 5 do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é um poema, que tem como principal função despertar diferentes emoções nos leitores, sendo geralmente um texto muito apreciado por eles. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisão. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade da BNCC abordada nessa sequência didática é a F04, MA03 e os descritores são os D17 e D19. A habilidade e os descritores destacados se referem à identificação dos termos da subtração, à resolução de situações problemas envolvendo subtração, ao reconhecimento e à diferenciação dos termos da subtração ao realizar situações propostas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Antes de realizarem a contagem das estrofes e dos versos, relembre os alunos esses conceitos e chamem a atenção para as rimas que promovem a musicalidade no texto e para o tema abordado que se relaciona com a matemática. Para a proposta de leitura de cada estrofe, que será feita em grupos, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que os demais, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Dessa forma, ela também funcionará como um indicador, pois aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos elementares. Fiquem atentos! Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No ícone Quer saber mais? É apresentado o conceito de subtração, os termos utilizados nessa operação e uma situação-problema básica que foi resolvida com o uso do algoritmo. Aproveitem para observar quais são os conhecimentos já consolidados pelos alunos acerca desses conteúdos. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Se desejarem, indiquem aos alunos como devem formar os grupos solicitados
e prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual. Aproveitem para observar, durante esse momento, o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente a maior quantidade de ábacos que conseguir. Esse material será importante para auxiliar os alunos no processo de contagem, representação, assimilação de conceitos matemáticos e operações matemáticas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a proposta de resolução coletiva da questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Incentive que os alunos participem espontaneamente, mas caso não aconteça, citem os nomes de alguns deles para que se expressem. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a resolução da questão 2, demonstre para os alunos no quadro como podem realizar as operações inversas de adição e subtração para a conferência de resultados, validando assim a resposta do item sim como acerto. Finalizem a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, relacionado a esse gênero textual e a esse conteúdo trabalhado. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cartelas com alguns números em uma sequência lógica. Exemplo, base 5, de 5 em 5, base 10, de 10 em 10, base 20, de 20 em 20. Usem o critério que preferirem. Providenciem também 2 materiais dourados e 2 quadros de QVL. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade na qual compreenderão como podem resolver situações e problemas utilizando diferentes recursos e raciocínios matemáticos. A proposta da resolução de atividade citada anteriormente será feita em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é individual. Aproveitem para observar durante esse momento o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 2 e 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente folhas de papel sulfite e tesouras. Inicie a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a formação de grupos, se desejarem, indique aos alunos como devem formá-los ou sugiram os mesmos grupos formados anteriormente durante a realização da atividade 2. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a proposta de resolução coletiva para as questões 1 e 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Incentivem que os alunos participem espontaneamente, mas caso não aconteçam, citam os nomes de alguns deles para que se expressem. Realizem intervenções apenas se for necessário. A proposta para a resolução da questão 3 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores,
Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 5 filipetas de papel contendo as questões propostas e uma ampulheta. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos responderem às questões de uma forma lúdica na proposta de um jogo. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização dessa atividade, observem o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Ao final da resolução das questões, se julgarem necessário, promovam uma revisão dos conteúdos estudados, esclarecendo as dúvidas dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo.